Boa noite, meus amigos. Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero encontrar vocês em paz. Vocês podem dizer para mim se estão me vendo, se estão me ouvindo e se o ventilador que eu estou usando aqui está fazendo muito barulho, atrapalhando o áudio de vocês? Se tiver, eu mudo. Vocês podem me dar esse retorno? Eu aguardo vocês. Aqui nós seguimos a nossa marcha. Sabe, pessoal, tenho refletido muito a respeito dos nossos estudos, refletido muito a respeito da própria condição humana em que a gente habita. E nada é tão purificador, eu acho, para nós, quanto o sofrimento. E é importante, eu penso, que vocês saibam que todas as pessoas, todos os praticantes espirituais, todos, sofrem muito. Não sofrem porque são praticantes, sofrem porque são seres humanos, mas a gente tem o hábito de atribuir ao praticante espiritual uma certa couraça, uma certa invulnerabilidade, ou, quando não, uma certa condição de não se deixar mexer pelas angústias da vida mundana. Isso não é verdade. A dor, ela acaba ocupando nesse processo um papel de grande professora, porque nós estudamos repetidas vezes que tudo que existe nesse plano que a gente vive é impermanente. Mas a gente acredita que, quando está se referindo a situações da nossa vida particular, a um ente querido, um relacionamento, uma amizade, um trabalho, condição financeira, a gente tende a acreditar que a impermanência para a nossa vida é mais permanente. E a vida, ela tem um compromisso depurativo conosco. E o que ela faz? Destrói qualquer ambição de permanência. E faz isso através do sofrimento. O sofrimento nada mais é do que uma demonstração concreta da condição de vulnerabilidade em que o espírito encarnado vive. Então, nesse momento específico em que nós vivenciamos aqui algumas provas dentro do nosso mundo íntimo,
sensação de sofrimento é grande, mas junto com ela a noção de que a nossa percepção de mudança e dinamismo da vida é muito acanhada. Facilmente nos acostumamos com o prazer e nos esquecemos da dança da vida. Por isso a dor. Talvez existam dois tipos de dores. Talvez até mais do que dois, eu diria. Mas nós podemos dizer que existem pelo menos dois tipos de dores. Uma dor a gente pode chamar de dor aguda, que é a dor advinda da transparência do nosso estado mental. E por que é aguda? Porque ela assume um pico de intensidade quando nós temos, então, a coragem de ser honestos com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. Nem sempre a nossa postura é uma postura transparente com as pessoas que a gente gosta. E raramente é uma postura transparente com as pessoas que a gente descobre que ama. Porque por detrás daquilo que a gente chama de amor, há um sentimento grande de desamparo. E esse desamparo causa medo da gente ser honesto e, de alguma forma, perder o amor, como se amor fosse perdível. Mas esse sentimento agudo, ele dói uma só vez. É o esforço da nossa alma se abrir para ela e para o mundo. Mas há uma dor crônica, que embora não seja superlativa, ela dura para sempre. Ou para aquilo que a gente pode nos parecer como sempre, né? Os Espíritos ensinam para nós que para aqueles em condição de ilusão, as eternidades são maiores. Então essa dor crônica é a dor da gente fingir que não sente o que sente. É a dor da gente fingir que não sofre. É a dor da gente não ser honesto. Enfim, é a dor da gente não ser capaz de viver com espontaneidade, de correr atrás daquilo que a gente acredita, de experimentar a vida verdadeiramente, intensamente. E qual que é o nosso dilema? Montar um prato a partir desse menu. Dores agudas, dores crônicas. Eis aí a nossa grande cena, para a qual a atividade espiritual pode significar remédio, mas pode significar também doença. Porque se a prática espiritual não se converte numa prática libertadora, ela gera culpa. E culpa não ajuda a ninguém. Progredir espiritualmente é algo que está associado à responsabilidade. E responsabilidade é bem diferente de culpa. O primeiro sentimento é o de assumir o controle do cavalo do ego. Esse animal bravio que só busca prazer,
que acha que é eterno, que tenta manipular as pessoas à sua volta. Responsabilidade é assumir essas rédeas, trazer a nós o compromisso de sermos quem somos. Ainda que ser quem somos não seja nos tornarmos algo santificado num primeiro momento. Mas a culpa ela aponta a você que em algum momento você não foi honesto consigo mesmo. E o problema de quem conta uma mentira é que a primeira mentira sempre vai precisar de outras para se manter de pé. O mentiroso não mente uma vez só. Ele mente a vida inteira. Ele precisa ter boa memória para não cair em contradição. E nós mentimos reiteradamente quando a gente olha para um problema que ainda está aqui dentro do coração e a gente diz, já passou, eu não sinto mais nada. Ou quando a gente não tem coragem de dizer que ama a tempo. Ou quando a gente não consegue pedir desculpa. Ou, em última análise, a gente sente culpa porque a gente não consegue ser honesto. Isso fragmenta a nossa vida. E a gente entra num grande período de sombra e de angústia. Que é um pouco do que se vive hoje, generalizadamente. Medo de sermos honestos. Porque honestidade implica coragem. Enfim, essas digressões, amigos, essas reflexões têm surgido a partir de alguns pensamentos que me visitam a mente e de alguns sentimentos difusos que me visitam o coração nas últimas semanas. Diante desse quadro, às vezes só a dor é o remédio. Não nos tornemos masoquistas, mas nos tornemos corajosos. Eu já disse a vocês outras vezes, a grande questão é estar presente e lidar com as consequências. Toda a nossa vivência do Evangelho se concentra aí. É preciso coragem. Pois é, vocês estão vendo aqui, né? A mentira como algo que parece viciante, a mentira como algo que depois foge da mente daquele que mentiu. A mentira é uma tentativa de criar nova verdade. E a gente já poderia ser honesto, sabe? De alguma forma. Mas é a nossa prova, é a prova da condição humana. Nós precisamos ser fortes. Nós não temos direito de pedir a ninguém que seja como nós queremos, mas nós temos uma obrigação moral de sermos honestos conosco mesmo. Se todos formos honestos, cada um honesto consigo, a nossa relação se aperfeiçoa. É para aí que aponta o Evangelho. Eu digo a vocês que nem sei bem porquê estou partilhando isso.
mas fica como uma reflexão a mais. O que está escrito na minha caneca, Kátia, é: não fale comigo quando eu estiver com um livro. Vamos para Denis. Nosso estudo hoje começa o capítulo 19 da obra, que é aquele chamado Testemunhos Científicos. Uma parte do que o Denis está tratando aqui, nós já vimos. Nós já vimos quando eu falei a respeito da história do Espiritismo. Vocês se lembram? Que eu comecei a abordar as origens do moderno espiritualismo, antes ainda de Kardec ter contato com ele, lá nos Estados Unidos. E o Denis começa na mesma área, né? Ele vai falar do surgimento desses fenômenos lá na América do Norte. E aqui é uma tese interessante, que é a tese, inclusive, que eu defendo no meu doutorado e que eu acho interessante e valiosa partilhar com vocês. A colonização dos Estados Unidos, ela é uma colonização majoritariamente feita a partir de imigrantes ingleses, quase todos calvinistas, ou a sua maioria calvinistas, que fogem da perseguição na Inglaterra para o Novo Mundo. Óbvio que a gente tem registro de focos de povoamento católico na América do Norte, mas eles são mais exceção do que regra, não são comuns. Dentro da religião católica, existe toda uma tradição de religiosidade popular, na qual o contato com o mundo dos espíritos é algo relativamente natural, comum, né? Nós temos relatos de santos, de beatos, ou mesmo de pessoas comuns que viram espíritos, que viram anjos, que receberam notícias, que tiveram visões. A única diferença é que, nesse contexto do catolicismo popular, essas relações com o mundo invisível são relações que quase sempre vão ser ligadas a figuras sacras. Jesus, Maria, um anjo específico, um santo específico, ou a própria ideia do diabo, né? Mesmo que sejam atores que são nominados dessa forma, os espíritos, eles têm o seu lugar na religião católica. Na religião protestante, isso não está presente. O racionalismo protestante, ele é bem mais lógico, racional e bem menos aberto, tá, a esse tipo de fenômeno. E aí qual é a tese que nós defendemos? Que o espiritismo só surgiu como um movimento autônomo porque ele tem sua origem nos Estados Unidos. Porque se ele tivesse surgido num outro lugar em que a tradição católica fosse predominante, ele seria incorporado numa espécie de religiosidade da vida privada e comum. Quando ele surge num contexto de uma sociedade que não é aberta, que não é porosa a esse tipo de acontecimento, ele precisa transbordar o protestantismo. Então ele precisa sair do seio das igrejas protestantes e ele vai dar origem a um outro movimento paralelo. Tanto assim é que os primeiros espíritas ou espiritualistas nos Estados Unidos vão sofrer das igrejas tradicionais, históricas, rechaçamento. Eles vão ser afastados das suas atividades, eles vão ser impedidos de ir aos locais de culto, né? Há outras denominações que vão abraçá-los, mas aquelas que a gente chama de protestantismo histórico não vai ver com bons olhos essa história de uma hora para outra o sujeito começar a ter contato com o mundo invisível. Então, essa característica cultural da América do Norte
ela é preciosa para a gente definir o surgimento do espiritualismo. E o Denis ele vai começar falando sobre isso. E, ao apontar esse movimento, ele começa a contar para nós a respeito das comissões de estudo e de pesquisa que vão se formando para poder tentar explicar o fenômeno espírita. Porque a gente deve responder para nós mesmos uma primeira questão que é bem simples. Ou melhor, ela é relativamente simples. E ela diz assim, ó, os fenômenos espíritas são verdadeiros ou são falsos? A gente precisa responder isso para a gente. Se eles são verdadeiros, eles não dependem de crença. Concorda? Se eles são um fenômeno que expressa lei natural, não depende que você acredite nele. Não depende que você pense nele como algo baseado em artigo de fé. Muito pelo contrário. Se é um fenômeno natural, ele pode ser verificado como um fenômeno natural. E desde o princípio, a gente vai encontrar que os primeiros bandeirantes da crença espírita ou espiritualista, eles vão arvorar para si a condição de indivíduos não religiosos, né? Mas de indivíduos que estão estudando uma forma, uma expressão religiosa que transborda essa ou aquela religião. Então, o que vai acontecer logo num primeiro momento? Ora, o que vai acontecer é que tanto a sociedade crente, por assim dizer, né, tanto a sociedade de praticantes, quanto aqueles que não são praticantes, vão cobrar explicações racionais e razoáveis, capazes de esclarecer a dúvida. Esses fenômenos são reais ou não? Hoje, a gente vive num tempo em que o paradigma científico é um pouco mais estreito sob certos aspectos do que no tempo de Kardec, do que no tempo de Denis. Por quê? Porque hoje é comum que a gente escute de pesquisadores afirmações que falam que fenômenos espíritas estão fatalmente no campo da crendice, eles não merecem ser estudados, a mediunidade é um artigo de fé, né? Alguns teóricos, por exemplo, do campo das religiões comparadas ou do campo da mística, vão dizer que o espiritismo racionalizou, sob certa medida, a mística cristã, e que a mediunidade é uma forma difusa. Bem, tudo isso demonstra uma estreiteza de visão diante do fenômeno. E aí a pergunta que a gente precisa responder hoje, e que, na verdade, as pessoas estavam tentando responder lá no tempo de Kardec e de Denis, é: os fenômenos são reais? Sim ou não? Se não são, o que vai provar que não são é um estudo metódico, regular, honesto. Se são, ele também vai ter que ser provado. E é aí que começa o que o Denis vai chamar do testemunho ou dos testemunhos científicos. A gente vai dividir esse nosso estudo em duas partes. Uma primeira parte é aquela em que o Denis aborda os estudos que acontecem tanto nos países de língua inglesa e, rapidamente, ele fala também da Alemanha. E depois a gente vai ter a segunda parte, que é a partir do nosso encontro da semana que vem, né? Que vai ser como esses estudos se deram nos países de língua latina. E por que é importante a gente ficar repetindo esses casos de estudo? Por dois motivos. O primeiro deles, para a gente saber um pouco da história do desenvolvimento do espiritismo. Pessoas se dedicaram a isso. Pessoas experimentaram e deram a sua vida, a sua reputação, para poder chegar a uma conclusão a respeito dos fatos espíritas.
Mas há um outro motivo também que é muito interessante e bem mais vantajoso até. Todos esses pesquisadores não fizeram, no fim das suas pesquisas, um relato, uma profissão de fé. A maioria daqueles que a gente vai citar aqui hoje trazem documentos em que são relatados os métodos, as condições em que a pesquisa foi feita, as precauções tomadas. Portanto, a gente tem um grande relatório que, sob as condições corretas, pode ser repetido, né? Então, serve para nós como forma de instigar também uma visão um pouco mais abrangente dos próprios fenômenos mediúnicos. Ok? Deixa eu ver se a gente tem alguma mensagem. A Natasha escreve que a gente está vivendo hoje numa completa falta de entendimento científico e também de rigidez dos parâmetros. É muito difícil mesmo, Natasha. A gente está num tempo em que se discute se a Terra é plana, se o nazismo é de esquerda e se vacina faz mal, né? A gente tem algumas questões que demonstram que o rigor científico nosso ficou em algum lugar para trás. E o mais fantástico é que a gente está vendo essa coisa ser discutida não por indivíduos sem escolaridade, né? Mas a gente tem indivíduos que aparentemente têm um grau de instrução elevado, mas que entendem muito pouco de rigor científico, né, nas suas pesquisas. É alarmante. Sobretudo a questão da vacinação, porque o sujeito achar que nazismo é um movimento de esquerda, ou o sujeito achar que a Terra é plana, em última análise, só faz dele alguém com uma visão original do mundo. Mas a vacinação é um pacto coletivo, sabe? Então, quando a gente começa a abrir mão desse pacto, a gente corre o risco de reviver doenças terríveis que, enquanto comunidade, já tinham sido erradicadas. Então, de fato, a gente tem um problema grande nessa área dos padrões científicos. O Denis começa citando para nós um movimento interessante. Já que os fenômenos psíquicos eles vão surgir primeiro de maneira organizada lá nos Estados Unidos, ele vai falar para nós de uma petição que foi feita ao Congresso americano, em Washington, em 1852, para que o Congresso pudesse montar uma comissão que examinasse os fenômenos espíritas e emitisse uma opinião a respeito da veracidade ou não daqueles fatos. E isso é fantástico, porque essa comissão ela não chega a ser feita, mesmo tendo uma petição de 15 mil assinaturas para que isso aconteça, mas a gente tem um professor da Universidade de Pensilvânia, que é o Robert Hare, que vai assumir francamente a defesa dos fenômenos espíritas, apresentando as suas experiências num livro que vai se chamar Investigações Experimentais das Manifestações Espirituais. Aí no texto de vocês provavelmente está em inglês, mas eu vou traduzindo para quem tem alguma dificuldade, né? E ele vai conseguir fazer observações que se tornam paradigmáticas na construção de um entendimento do fenômeno. No fim desse primeiro tópico, o Denis cita o Herschel Wallace, né, o Alfred Herschel Wallace, eu vou falar dele um pouquinho para frente, apresentando uma estatística de que existiria nos Estados Unidos uma estimativa de 11 milhões de adeptos do moderno espiritualismo, com 22 jornais ou revistas sendo publicados nesse período que o Denis escreve. Aqui caberiam umas duas correções. Primeiro porque exatamente esse é o objeto da minha pesquisa de doutorado. Não dá para a gente quantificar o número de espiritualistas na América do Norte, nesse período, porque eles não se identificavam como espiritualistas e eles tinham aversão a um órgão normatizador. Então, no primeiro censo
em que eles respondem, de fato, somos espiritualistas, nós já vamos estar bem no finalzinho do século XIX e o movimento já está em retração, né? No ponto áureo, né, no ponto maior do desenvolvimento do espiritismo na América do Norte, a gente imagina, sim, que tenham existido alguns milhões de praticantes. Não dá para estimar, mas então a informação do Herschel Wallace é uma informação pertinente. Agora, no que toca aos jornais, o número é muito maior, né? Nós levantamos em um artigo recente a existência de aproximadamente 50, até mais, chegando em alguns períodos a quase 100 periódicos que tratavam exclusivamente de assuntos ligados ao espiritualismo. Então, houve uma penetração bem grande dessas ideias na cultura norte-americana. Penetração tão eficaz, penetração tão poderosa, a gente chama isso de uma colonização do imaginário, né? Vejam só, talvez eu já tenha até falado sobre o assunto em outros estudos nossos. Quando vocês ligam a TV num filme de Hollywood, ou numa novela, nós vamos ficar aqui com os filmes de Hollywood que são produzidos para o mundo inteiro, né? Eles saem dos Estados Unidos e vão ser destinados tanto para a África, para a Ásia, para a Europa, para a América do Sul. Então ele precisa ter uma linguagem universal. Quando num filme desses aparece alguém que é médium, o filme não precisa explicar o que é um médium. Se alguém diz na série, ou no programa, ou no filme, nós faremos uma sessão espírita, o filme não precisa gastar recurso discursivo explicando o que é uma sessão espírita. Por quê? Porque isso já está no nosso imaginário. E uma coisa não se torna parte do imaginário coletivo se ela não é repetida, 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 conhecida, vista, ouvida, lida. Então, o que a gente hoje toma como natural é algo que vem se constituindo na história do Ocidente há pelo menos 150 anos, né? Desde os fenômenos de Hydesville. Então, nesse aspecto, o que o Denis está apontando é que nos Estados Unidos a gente tem uma grande penetração desses fenômenos que acabam se tornando parte de uma cultura nacional, né? E que depois vai se irradiar para todo o mundo. Num segundo momento, aqui ainda no texto, o Denis vai apontar para nós as pesquisas, ou as principais pesquisas do tempo, que ele identifica como sendo pesquisas realizadas na Inglaterra, né? E aí ele vai dar alguns exemplos. Primeiro, no ano de 1869, quando a Sociedade Dialética de Londres monta uma comissão que vai estudar por 1 ano e meio esses fenômenos para emitir um parecer a respeito da veracidade ou não do que estava ali sendo dito como a intervenção do mundo invisível. Nessa primeira comissão, em 69, a gente já tem alguns nomes que vão depois ficar famosos na história do espiritismo. A gente tem figuras como William Crookes, né? Vou falar dele também logo daqui a pouco, e nós temos o Alfred Herschel Wallace. No fim, o relatório não vai falar sobre vida no mundo espiritual, não vai dizer a respeito de uma teologia que está por trás dos fenômenos, porque isso é uma derivação posterior, né? Kardec é que teve esse cuidado de derivar dos fenômenos algo que fosse de finalidade moralizadora e ética para a sociedade. Essa comissão, na verdade, essas comissões que a gente está citando aqui, elas não estão preocupadas em identificar no fenômeno nada que seja moralizador. Muito pelo contrário, elas estão tentando o máximo que possível se abster desse caráter moralizador. O que eles estão observando há uma explicação mundana, mais simples, para a realização daqueles fenômenos? Escrita direta, voz direta, materialização, psicografia escrita dos espíritos, psicofonia,
ou a incorporação, como a gente fala, fenômenos de levitação. Há uma explicação mundana, portanto, material, que seja eficaz para explicar todos os casos? Não. Foi averiguado a lisura do processo de experimentação? Os médiuns estavam em condições que eram incapazes de que fossem pegos em fraude? Eles estavam sob observação segura? Sim. Então, o relatório vai atestar que os fenômenos existem. Não vai criar nenhuma derivação desses fenômenos no campo da moralidade. Um desses pesquisadores, na comissão de 69, é o Herschel Wallace. E, durante muito tempo, a gente estudou a teoria da evolução das espécies como a teoria de Darwin, né? Ou a teoria darwinista. Ocorre, no entanto, que no mesmo tempo em que Darwin estava estudando a evolução e a seleção natural, porque a grande tese darwinista não é a rigor da verdade, a evolução. O Livro dos Espíritos ele é anterior ao livro A Origem das Espécies, de Darwin, e ele já trata de questões referentes à evolução, né? O que Darwin apresenta de original é a teoria da seleção das espécies. E o Wallace chega à mesma conclusão, no mesmo tempo, num estudo paralelo. Então, se durante muito tempo a teoria era chamada teoria de Darwin, hoje, quando se estuda biologia, talvez alguém aí esteja estudando, ou um filho, ou um neto, vai ver que nos livros de biologia, a teoria é chamada teoria de Darwin-Wallace. A diferença. Para o Darwin, as mutações que selecionariam os animais seriam causadas de maneira fortuita. Ou seja, uma grande roleta russa do acaso. E o Wallace vai entender que nesse momento de mutação a gente está diante de uma intervenção do mundo invisível que opera, então, a seleção daqueles organismos biológicos mais propícios para sobreviver. Wallace é uma figura relevante no século XIX. Ele vai se dedicar ao estudo do espiritualismo e vai publicar alguns livros. Um deles se chama Os Milagres e o Moderno Espiritualismo. Ele faz um testemunho aqui curto que o Denis cita, onde ele afirma assim: quando me entreguei a essas experiências, era fundamentalmente materialista. Não havia em minha mente concepção alguma de existência espiritual. Contudo, os fatos são obstinados. Venceram e obrigaram-me a aceitá-los muito tempo antes que eu pudesse admitir a sua explicação espiritual. Percebam, aqui a gente está diante de uma honestidade grande, porque a gente tenta explicar o fenômeno já com um argumento espiritual. Essa turma que o Denis está se referindo, ela está olhando para os fenômenos e está enxergando só fenômeno. O Wallace está afirmando para nós, de maneira muito honesta, olha, mesmo quando eu não via nada de espiritual, tinha alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí ele continua. A explicação espiritual, portanto, esta veio sob influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser afastados nem explicados de nenhuma outra maneira. Né? Vejam, ele depois vai escrever bastante sobre espiritualismo. Há um texto criticando o Wallace, que foi escrito pelo Engels, Friedrich Engels, o parceiro intelectual do Marx. Eu me esqueci o nome do texto, mas é um texto em que o Engels fala mal das pesquisas psíquicas, chama as pessoas de esotéricos, supersticiosos e coisas assim. O Wallace vai ser muito perseguido pela crença dele e pela conclusão que ele chega dos fenômenos espiritualistas. Mas ele não denega o que ele observa. A outra figura inglesa que é relevante para nós
é uma figura famosa nos meios de estudos do espiritismo, do espiritualismo, que é o Sr. Alfred Rush, perdão, acabei de falar do Rush Wallace, é o William Crookes, né, que era membro da Sociedade Real, da Academia Real de Ciências da Inglaterra, era tido como um pesquisador de vanguarda do seu tempo. Ele tinha publicado e tinha escrito e pesquisado em diversas áreas. A gente tem que explicar que nesse período não existia ainda a ultra especialização que a gente tem hoje na academia. Hoje, se a gente diz que um determinado pesquisador ele publica e pesquisa em 10 áreas diferentes, isso vai dizer assim, poxa, o sujeito não deve ser bom em nenhuma delas. Mas na época, no final do século XIX, a gente ainda tinha os homens enciclopédicos, né? Aqueles indivíduos que eram tidos como sábios exatamente porque estudavam diversas áreas. E o Crookes era um desses. Então, foi pensado que ninguém poderia ter mais condição de explicar os fenômenos do que o Crookes. E pedem a ele que produza um relatório sobre fenômenos específicos, né? E aí ele vai estudar durante muito tempo, alguns anos, na verdade, as materializações realizadas através de uma médium, uma garota bem jovem, bem nova, de pele morena, baixa, atarracada, chamada Florence Cook. E através da Florence Cook materializava-se um espírito que atendia pelo nome de Kate King, que era mais alta que a médium, pele clara, tom de voz diferente. E o Crookes faz experiências muito interessantes com a Kate King. Ele corta pedaço da roupa, ele mede pulsação, batimento cardíaco de um espírito materializado, né? Ele corta um pedaço do cabelo, mede a altura, chega a dançar com ela numa sessão, né? E vai atestando que o que ele estava vendo ali, que era documentado, e é lógico que ele não fazia sessões solitariamente, existia uma assistência, uma assembleia de cooperadores nesse processo, era real. Quando ele vai emitir o parecer, ele acaba, de alguma forma, plagiando, perdoe, minha cabeça hoje está frágil. Frágil com os nomes. Ele acaba plagiando Galileu, né, porque o relatório acaba se tornando um livro que se chama O Fenômeno Espírita, fácil de você encontrar na casa espírita que você frequenta, e ele acaba plagiando Galileu porque ele vai dizer, quando apresenta o relatório, eu não vou dizer que os fenômenos são espirituais, mas que eles existem, existem. E o Galileu teria feito isso, né? Nego que a Terra gire em torno do Sol, mas que gira, gira. Então, vejam, além do Crookes, do Wallace, o Denis ainda vai citar para nós aqui alguns outros pesquisadores ingleses, como Myers, como Gurney, como Podmore, que são indivíduos que vão produzir uma série documental de valor inestimável para nós e que a gente não conhece, que são os proceedings, ou os procedimentos da Sociedade de Pesquisa Psíquica Inglesa, onde as sessões, a experimentação é descrita pormenorizadamente, com rigor científico fora do comum. E a gente perdeu acesso a isso, né? A gente acabou tendo um contato muito grande com aquilo que veio da França, mas a gente não observou que o resto do mundo estava estudando também os fenômenos espirituais. O Denis termina falando para nós a respeito da Alemanha, né? Citando Zola, o Ulrich Weber, o Fechner, que dava aula em Leipzig, ele e o Weber. Não é o Weber sociólogo, tá? O Barão Karl Dupré, de Munique, que também vão produzir documentos estudando os mesmos fenômenos. Isso tudo costuma passar batido dos nossos estudos por um só motivo. Porque a gente entende a mediunidade equivocadamente como um artigo de fé
apenas. E ela não é. Por que o Denis não está citando aqui como pesquisa o que aconteceu na França, nesse mesmo período? Vocês têm ideia? Se não tem, eu vou dividir com vocês. É o próximo capítulo, na verdade, né? Mas a gente tem na França, nesse período aqui que o Denis está falando, um evento um pouco traumático para a história do espiritismo, que é o que entrou para os anais, né, da historiografia como o evento do processo dos espíritas. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Em 1875, o Ministério Público francês processou o Pierre Gaëtan Lemarri, o Lemarri, que foi o continuador da obra de Kardec na França, e processou também um fotógrafo, que agora o nome não me vem à mente, por fraude, porque esse fotógrafo acreditava, na verdade era um grande embuste, né? Ele vendia para as pessoas a ideia de que ele poderia fotografar um sujeito e nessa imagem apareceria o seu ente querido morto, desencarnado. Ele faz isso com o Lemarri, faz isso com a Amélie Boudet, dá certo, supostamente, né? Ele consegue botar no negativo ali Kardec, e eles começam então a vender essas imagens. Vira uma febre, e em pouco tempo começa a aparecer a fraude, porque as pessoas recebiam fotos que não era do seu ente querido, né? Montagens toscas que deixavam explícita a fraude. E o Ministério Público ele é acionado na França e ele processa o Lemarri e o fotógrafo, e eles são condenados e são presos. Chegam a ser presos. Quando a situação foge do controle, acaba que o Lemarri nega tudo, diz que foi enganado e tal. Mas isso é uma marca na história do espiritismo francês, uma marca de descrença. Esse nome Processo dos Espíritas é um nome que a imprensa dá para o fenômeno, para o evento, e isso é carimbado, né, na trajetória do desenvolvimento do espiritismo na França. Isso é tão forte que no Brasil, nessa mesma época, nós aqui só olhávamos para a França como espelho de prática espiritual. Isso abala o espiritismo no Brasil, na década de 70 e 80 do século XIX. Os detratores daqui, da nossa terra, vão usar o processo dos espíritas como fonte de condenação para o pensamento, né? Para a filosofia espírita sistematizada por Kardec. Mas veja, a gente está falando de um período, amigos, em que é explícito o interesse em descobrir o fenômeno e de estudar o fenômeno. O Denis, ele não está fazendo aqui só uma profissão de fé. Mas para o final do livro ele vai cada vez mais nessa direção de uma profissão de fé. Mas aqui ele está dizendo, olha, você tem curiosidade, você tem interesse em aprender sobre o espiritismo, os fenômenos são naturais, você pode experimentá-los. Percebe? Deixa eu ver as perguntas de vocês, porque aí a gente fez esse primeiro panorama sobre os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, né? Na próxima semana nós vamos fazer Espanha, México, Brasil vai aparecer no livro, o Denis citando, os países de língua latina, Itália. Agora, lembrando de uma coisa, tudo isso aqui que nós estamos apresentando não é espiritismo conforme Kardec organizou. Isso aqui é moderno espiritualismo, ou se quisermos usar espiritismo, a gente tem que ter uma tolerância bem dilatada. Esses pesquisadores estão estudando os fenômenos mediúnicos, não estão estudando as suas consequências morais. Deixa eu ver as perguntas aqui. Bem, alguém me perguntou, a Sônia, ela perguntou para mim se o país que mais tem espíritas hoje é o Brasil. É sim, nós somos numericamente o maior número, a maior nação espírita do mundo hoje. Os números relativos, eles são pequenos, nós somos algo em torno de, se eu não me engano, 4, 5% da população, eu posso estar enganado, mas é o que eu trago de memória, e da população mundial somos menos de 1%.
Hoje o que tem se tornado algo frequente é o Brasil exportar espiritismo. Né? A gente acaba vendo esse nosso modelo de movimento aqui ser replicado em outros países. O que não é algo lá muito bom, né? Há que se pensar sobre isso. Depois a Claudete me pergunta por que a maioria das casas espíritas não fala de materialização, de psicografia. Isso não deveria ser um padrão? Deveria. Por que não fala? Porque hoje em dia nós entendemos pouco de mediunidade. Reparem bem, as pessoas quase sempre estudam mediunidade a partir de apostilas, polígrafos, que a gente chama. Poucos vão ler esses indivíduos aqui, esses fundadores da prática mediúnica. Poucos vão saber que DNI existe. Poucos vão ler Kardec na fonte. E quando eu digo Kardec na fonte, não é só o livro dos médiuns, né? A gente tem a Revista Espírita, que é um grande laboratório da prática mediúnica kardeciana. A gente não conhece. Então a gente acabou formatando a mediunidade para um gênero bem específico de experimentação, que é aquela que a gente consegue fazer dentro do padrão da desobsessão só. Aí a gente começa a dizer que não precisa mais de materialização, que os tempos são outros, que os espíritos entendem que não é mais esse o momento da humanidade. Esse é um discurso corrente nas casas, mas que não se justifica por si só. O que nos parece mais razoável, de acordo com a literatura disponível, é que nós temos tido menos espaço mental e menos preparação para isso. Né? Mas esses são assuntos que deveriam estar presentes, sim, na rotina da casa espírita. Me espanta muito quando eu viajo e vou a cidades no interior do Brasil e me deparo ali com indivíduos que frequentam uma casa espírita há 20 anos ou até mais e nunca assistiram a uma psicografia, nunca assistiram a uma psicofonia, não sabem o que é comunicação com o mundo espiritual. Isso assusta, porque não existe espiritismo sem espíritos. Você pode até dizer, uma filosofia moral, há uma regra de conduta, tudo que a gente precisava saber dos espíritos já foi escrito. Olha, não é por aí. Na medida que os tempos se renovam, nós precisamos também manter contato com os espíritos. Então, não existe espiritismo sem espíritos. O que a gente deve fazer é ajustar essa lente para que a gente não caia num glamour e numa mediunidade que sobe aos picadeiros para se mostrar e para fazer graça, né? Não, nada disso. A gente tem que ter bastante lucidez nesse processo, né? Tudo bem, meus amigos? Nosso estudo hoje é mais uma síntese histórica mesmo, né? Foi temperada por algumas reflexões iniciais que eu partilhei com vocês, mas o que a gente precisa registrar disso que foi falado, que é importante, é o fenômeno espírita, ele é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno da natureza. Ele não é propriedade do movimento espírita, ele não é propriedade do palestrante, ele não é propriedade daquele médium famoso que publica livro, nada disso. O fenômeno espírita, ele é um fenômeno natural. Ele está na raiz da própria condição humana. E o que o Denis está nos pedindo é para observar isso. Se hoje a gente tivesse uma ciência menos ideologicamente orientada, e quando eu digo ideologicamente orientada, é para o paradigma materialista, né? A nossa ciência, ela assume o paradigma materialista como sendo o único possível de explicar a realidade. E não é. Né? Não é. A gente tem várias situações que vão se tornar limítrofes, né? Então, se esses fenômenos estão aí, eles merecem ser estudados. E o Denis está chamando a nossa atenção para isso, que é um chamamento de atenção que o Denis faz e que a gente tem tentado fazer para vocês. Uma emancipação, uma autonomia diante
do desenvolvimento espírita. Os grupos podem estar, sim, um pouco desorganizados, os amigos colocam aqui, mas pessoas que se organizem são muito mais propícias a organizar o mundo que está lá fora. Então, se a gente conseguir se comprometer com esse comportamento, com essa forma de enxergar o fenômeno, a gente tem muita coisa boa para partilhar com a casa que a gente vai, com os grupos que a gente está ligado, né? A gente pode cumprir a nossa parte. Tá certo? Que bom. Espero que sim. Nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Na semana que vem a gente vai para a parte 2 desses testemunhos científicos e vamos costurando esse nosso grande cobertor de conhecimento a partir do pensamento de Leon Denis, né? Eu peço que vocês mantenham uns aos outros e a mim nas suas preces, né? Que nós possamos cuidar desse estado mental de empatia e de comunhão. Desejo a vocês uma semana fecunda, uma semana virtuosa e que a gente possa se encontrar novamente aqui na semana que vem. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima segunda-feira.